E agora é meu prazer apresentar aqui a Alessandra Benevides. A Alessandra é multifacetada, é jornalista, economista que atua na UFC em Sobral, karateca, eu sou um dia desses, e ela participa, não posso brincar muito com ela não, ela participa da equipe nossa do programa Cientista-Chefe e coordena, junto com outros pesquisadores, aqui mais uma vez estão o Rafael, o George, a Zilana saiu, está chegando agora de volta, mas coordena esse EducLab, que é um parceiro nosso nessas ações e nas avaliações, na análise das avaliações educacionais, esse é um aspecto, e na análise e na avaliação desse projeto de formação. Ela vai falar um pouco sobre todo esse panorama de avaliações agora. Muito obrigado, Alessandra. Obrigada, professor Jorge, pelo convite. Agradeço a vocês aí, segurar um pouquinho a fome para me ouvir. Eu vou tentar ser bem breve. E ouvindo a fala da Vanja, eu comentei com a Zilânia que tive vontade de voltar ao ensino médio. Quero fazer ensino médio, mas do jeito que vocês falaram, com clube de leitura, com laboratório, porque eu só via... como é que dá o nome? Microscópio, só via microscópio passando pela janela e olhando assim para dentro do laboratório, mas a gente não tinha acesso, não era para a gente. E olha que eu estudei em escola particular. Então, se a gente observa a perspectiva histórica, as coisas estão caminhando para algo melhor, vamos ser otimistas, né? A equipe do EducLab está em peso aqui, nós quatro, os pesquisadores, estamos aqui, e a colaboração para avaliar esse programa de formação de vocês, mas não só para isso, né? E essa avaliação que a gente vai fazer, eu vou mostrar o desenho aqui, um dos aspectos da avaliação. Existem outras equipes que vão avaliar também. Ok? Então, é isso aí. Eu vou mostrar um pouco para vocês da importância da evolução das avaliações de políticas públicas educacionais, como isso tem começado e até a gente chegar na avaliação propriamente dita do programa de formação. Um resumo mais ou menos do que eu vou falar. Eu vou começar com esse histórico, as consequências da avaliação externa, que vocês certamente conhecem muito mais do que eu, que vocês estão dentro do processo do SPAES, vocês estão ali focados nisso aí, né? E limitações da avaliação, o momento de integração entre currículo, apropriação do conhecimento e avaliação. Esse momento ele é fundamental, o timing é perfeito para que a gente faça isso, certo? As limitações da avaliação e a avaliação do programa em si. O que é a accountability, que nada mais é do que você responsabilizar, você avaliar escolas, estudantes. É um processo que não é novo, mas veio com maior força lá na década de 1980, mas esse processo de avaliação e responsabilização, ele é bem mais amplo do que a avaliação externa que a gente conhece. Ele é um processo que pode trazer sanções e pode também gerar recompensas, tanto explícitas quanto implícitas. A gente está mais acostumado com as explícitas, né? De bonificação. Tem muitos alunos meus que chegam na UFC com computador, porque foram premiados e tal, chegam todos com computador, às vezes eles reclamam que demora para chegar o computador deles e tal. Calma que chega, eu estou lá dentro. Foi isso. Mas também algumas recompensas e sanções implícitas. A gente não está muito acostumado com a cobrança das comunidades. Então, aqui é uma análise mais geral. Você tem muito isso nos Estados Unidos, que saem os rankings das escolas e
e aquela comunidade em torno de uma escola que não foi muito bem ranqueada começa a buzinar ali e querer cobrar melhorias nas escolas. A gente não está muito acostumado com isso, porque normalmente a comunidade, né, fica um pouco mais à parte, e isso precisa mudar, porque essas cobranças são sensivelmente importantes. Esse movimento de buscar uma responsabilização e uma avaliação educacional iniciou-se lá na era Reagan e da Margaret Thatcher nos Estados Unidos e no Reino Unido, na década de 1980, mas eu acho que o delay, o atraso da gente aqui na América Latina foi muito pequeno, a vista de outras coisas. Então, já no Brasil, a gente vai ver aqui que na década já de 1990 a gente já estava tentando implementar uma avaliação ampla dos sistemas educacionais, né? Não só aqui no Brasil, na Colômbia. Os 3 primeiros ali, Negrito, Estados Unidos, Reino Unido e Chile, foram efetivamente os pioneiros na questão da responsabilização e de avaliação. Alguns países usam isso somente para o âmbito interno, Guatemala, Cuba, Panamá agora acho que já está no PISA, né? já está diferente. E aí a gente tem o PISA, que é o mote que a gente está querendo, né, chegar lá no PISA, que começou em 2000, instituído pela OCDE, e que é o grande diferencial para algumas avaliações que a gente tem, que são externas, mas que a gente tem aqui nacionalmente, e a gente tem um degrau enorme, que a gente precisa repensar, e esse é o momento. Vindo aqui para o Brasil, já foi pelo mundo mais ou menos, eu vou passar rapidamente, mas vindo aqui para o Brasil, falando em PISA, isso aqui até já na inauguração do EducLab, foi no final do ano passado, eu já mostrei esse slide aqui, mas o Brasil já que chega nos países ricos em termos de matemática. Só daqui a uns 75 anos a gente está já chegando. Então, se a gente não acelerar esse processo, quando a gente chegar em 75 anos, os caras já vão estar sei lá onde, né? Então, em termos de leitura, vai demorar um pouquinho mais, né? São 260 anos, mas quem sabe a gente consegue aí algum tipo de acelerador. Como é? Vixe. Enfim, 75 anos, eu já vou estar morta, porque eu sou velha, né? A questão da avaliação é importante para a gente observar os progressos, observar as desigualdades, corrigi-las, né? E tomar as decisões corretas, fazer uma educação inclusiva, respeitar o time de aprendizagem do aluno, como o caso do projeto de educação adaptativa, né, de ensino adaptativo. Eu sou a Alessandra e eu sou diferente do Rafael, que tem um tempo de aprendizagem muito mais rápido do que eu, então por que eu sou obrigada a ter essa mesma resposta na mesma hora que ele tem? Então, esse é o futuro da educação, a educação individualizada. Quanto mais individualizada, mais você respeita o tempo de aprendizagem do aluno. Esse é o ideal que a gente, meio utópico, mas a gente tem que seguir nisso aí, que é o futuro, né? Eu acredito nisso. E o sistema que a gente está precisa. Vocês estão aqui aprendendo coisas novas, vocês estão sugerindo coisas novas, né, dentro do curso, para implementar nas escolas, e essas inovações elas precisam ser efetivamente abraçadas e ter o suporte necessário do sistema. Se todos vão confluir para o mesmo sentido, você vai ter uma difusão e não vai atingir a meta, não vai atingir o objetivo, que é efetivamente melhorar o conhecimento do aluno, especificamente aqui em matemática. E o desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais, né, que a gente chama de habilidades não cognitivas, né, mas já foi mostrado em diversos estudos, e a gente está
com alguns contatos com o pessoal do Instituto Ayrton Senna também para desenvolver projetos nesse sentido, de que você ter perseverança, você ter resiliência, você saber trabalhar em equipe, você ter outras habilidades que não necessariamente conhecer a matemática e saber empregá-la em vários aspectos, isso é fundamental também para a vida adulta. Muitos adultos não têm a condição emocional de lidar com o seu trabalho. Vocês são professores, vocês precisam ter condições emocionais para lidar com vários adolescentes ao mesmo tempo, e vocês precisam ter essa estrutura emocional. Será que isso foi trabalhado? Não sei, acho pouco provável. Eu não tinha acesso nem a microscópio, quanto mais trabalhar coisas emocionais, não tem, né? Mas a gente se preocupa com isso também, e isso é importante para o futuro das pessoas, das crianças e adolescentes. Agora sim. Aí, trazendo um pouco da história da responsabilização e da avaliação aqui para o Brasil, vou passar rapidamente. Isso aqui é todo um histórico de quando surgiu o SAEB, lá em 1990. Então, o atraso que a gente está em relação aos países avançados para a implementação de avaliação externa não foi grande. Então, a gente está correndo atrás do time. Isso mudou bastante ao longo do tempo, né? Vai lá, começou com o currículo, você nem tinha uma matriz de referência, o SAEB usava currículos estaduais e foi caminhando aí ao longo do tempo. Pode passar. A gente tinha lá, já naquela época teve avaliação externa sobre física, sobre química, ciências naturais, ciências. E aí isso parou de um tempo para cá, ficou só em matemática e português. Ali em 2013 você já vai ter ali o início da ANA, né, da Avaliação Nacional da Alfabetização. Isso é um marco importante porque a educação infantil ela tem impacto sobre o futuro, impacto de longo prazo, e a ANA pega a parte dessa educação infantil. Então é importante a gente focar também não só no ensino médio, mas também na educação infantil. E aí, para 2019, já há uma promessa grande de várias mudanças em termos de prova Brasil, né? SAEB divide em dois, mas falando de prova Brasil, que vai ter a avaliação da educação infantil. Não é que as crianças de 4 anos, de 5 anos, vão fazer um teste, não. É outro tipo de avaliação da estrutura, do acesso, né? Brinquedoteca e de como é que isso é utilizado. Isso vai ser avaliado dentro do SAEB. A gente vai ter uma ANA que antes era aplicada para o 3º ano do ensino fundamental e agora vai para o 2º ano do ensino fundamental. E a gente vai ter também ciências da natureza e ciências humanas para o 9º ano. Tudo isso é a mudança para o SAEB 2019. Vindo para o Ceará, agora a gente já chega na nossa realidade. A gente tem aqui o SPAES, que vocês também conhecem e que anualmente, agora, né, anualmente é aplicado. Vocês têm todo o cuidado com os alunos que vão estar lá no 3º ano, na 3ª série do ensino médio, para fazer esse SPAES. Eu estava conversando com um professor lá de Stanford uma vez, o professor Carnot, e ele disse que seria interessante saber se esse aluno que faz o SPAES lá na 3ª série, se ele efetivamente liga para esse teste, se ele está interessado nesse teste, porque é o momento em que ele vai fazer o Enem. Então, mais ligado no Enem do que no SPAES. SPAES sai como osmose, assim, mas tem que fazer, eu vou fazer. Ele chamou de efeito I don't give a shit. Não vou traduzir não, porque é feio. Mas enfim, o SPAES ele existe desde 92, né? Começou só em Fortaleza, foi lá 4ª ou 8ª série do ensino fundamental. Hoje ele é aplicado em 2018, foi aplicado o SPAES Alpha, né? 2º, 5º,
nono ano do ensino fundamental, a gente tem na terceira série também do ensino médio, para português e matemática, mas isso tudo está em evolução. Isso tudo provavelmente vai mudar muito na perspectiva de perseguir uma aplicação de avaliação externa com nível de PISA. E é bom que mude mesmo. Mas aqui eu estou falando de avaliação externa e de PISA e de SPAES e de... vocês já estão, né? Toda a vida vem avaliar. Para que serve isso aí? Se a gente não utilizar essas informações que são geradas, não só de proficiência, mas também a gente olha informações de contextualização dos alunos, dos docentes, das escolas, todas essas informações, elas seguem para embasamento de tomada de decisão, ou pelo menos devem seguir. Não se consegue mais atualmente o gerenciamento da coisa pública sem que você tenha embasamento em evidências estatísticas, evidências em dados informacionais seguros. Então, isso aí tudo é para embasar efetivamente políticas públicas. E se vocês não têm ideia do que já foi produzido a partir daí, eu cito aqui algumas coisas de estudos de análise longitudinal. Análise longitudinal é aquela que a gente acompanha o aluno ao longo do tempo, ou se o objeto é a escola, você acompanha os resultados da escola ao longo do tempo, certo? O importante é isso, é acompanhar o mesmo objeto ao longo do tempo. E a gente eu trago o PAIC, que começou aqui no Ceará e foi expandido para o Brasil, não sei se foi implementado direito, mas foi expandido para o Brasil, como uma consequência de uma análise já dos dados e a literatura verifica, olha, a distorção idade séria é importante, prejudica o aluno. Então vamos tentar fazer uma política que corrija isso aí. Então, com base em dados e em pesquisas muito próprias, sugeriu-se uma política. E a partir dessa política já foi feita também a avaliação dos resultados dessa política. Existem resultados positivos do PAIC. Não sei se o Jorge vai continuar esses estudos aí do PAIC, mas a gente pode testar vários aspectos. Escolas profissionalizantes, a gente tem aqui a professora Zilane, que fez a tese dela, o doutorado só sobre escola profissionalizante, então isso é importante. Quer dizer, a partir de que ela conseguiu fazer essa tese? De toda essa geração de informação a partir de avaliações externas. Eu quero puxar a importância disso aí, porque isso não é em vão. Isso dá efetivamente embasamento para que os gestores definam. Mas agora as escolas de tempo integral, que vão certamente aumentar, e estudos de previsão de evasão e mitigação de evasão, que aí já está o futuro muito próximo nos aguarda em relação a isso. Então, tudo isso são exemplos de uso dessas avaliações externas. Pode passar. E aí eu traço mais ou menos um cenário de como é que a gente está em relação ao currículo. Veja que o currículo ele não abarca todas as habilidades e conhecimentos. Não consegue. O aluno traz conhecimentos e habilidades inerentes a ele. O currículo não consegue chegar lá. A avaliação externa não consegue avaliar todas as habilidades. A avaliação externa não consegue pegar todas as nuances do currículo e assim por diante. Mas você tem ali um momento de interseção entre esses elementos que precisam ser, se forem bem trabalhados, se forem no mesmo sentido, quer dizer, o processo de formação de vocês tenta influenciar ali no conhecimento, nas habilidades. Existe toda uma conjuntura de mudança de currículo
ao mesmo tempo em que a gente tem uma mudança de avaliação. Se todo o rio correr para o mar vai ficar bem cheio, porque isso aqui vai funcionar. Isso vai funcionar. A perspectiva é de melhoria do estudante. É de que ele realmente consiga aumentar o seu conhecimento. A avaliação, ela não consegue mensurar direito o conhecimento. A gente acredita nisso aí, a gente sabe que existe uma falha aí nessa comunicação entre avaliação externa e conhecimento do estudante. A gente não consegue abarcar tudo. Mas é um indicativo. Se a gente não tiver nem avaliação externa, a gente não tem nem para onde correr. É igual cego em tiroteio. Não sabe onde vai se esconder. Né? Então esse é o timing para essa reestruturação completa desses elementos. Tem outros elementos aqui também, mas eu acho que esses são os principais. E, como tudo, eu gosto de falar o lado bom, mas também tem um lado complicado, né? Há limites para que a gente faça a avaliação. Primeiro, o que eu falei, a gente pressupõe que a avaliação capta lá o conhecimento do aluno. Existem limites para isso. Depois, algumas habilidades, como as habilidades não cognitivas ou socioemocionais, ficam de fora desse foco normalmente. Quando você faz uma avaliação externa, você não está muito interessado em habilidades, o cara é resiliente, o cara sabe trabalhar em equipe, isso fica de fora. Você está interessado na proficiência em matemática. Há possibilidade de incentivo a fraudes. Quando você foca muito no exame, o SPAES vai ser feito agora em novembro. A prova vai ser em novembro. Então a gente vai treinar. Quer dizer, o foco é a prova. O foco é a prova? Será que o foco é a prova? Se o foco fosse o conhecimento, será que isso não surgiria naturalmente num exame, numa avaliação? Então, o fato de haver uma avaliação pode distorcer o foco para isso, para ser especificamente só para aquela avaliação ali. Só para aquilo ali. A seleção de melhores alunos para realizar as provas, você pode ter um incentivo a isso aí. Aqueles alunos que não são muito bons, não, meu filho fica em casa, você não está doente? A prova é hoje, você não está doente? Fica em casa. Eu passo aí, eu mando um atestado, tudo certo. Pode incentivar isso, estou dizendo que acontece, estou dizendo que vai isso. Certo? Vocês devem saber muito melhor do que eu. O que é que acontece, o que é que não acontece. Cola para os alunos, aí eu já ouvi falar, hein? Já ouvi falar. Que o temor de tirar uma nota ruim é tão grande que tem diretor de escola que fica, estou falando que acontece no ensino médio não, tá? O exemplo que eu ouvi não foi no ensino médio, tá bom? Mas que o diretor fica dizendo para o professor passar cola, o menino não sabe nada. Acontece. Né? Então, são limitações da avaliação. A gente tem que lidar com isso, tem que saber driblar esse tipo de situação. Outra coisa que não há é a avaliação dos docentes. A avaliação externa dos docentes. E aí é uma dificuldade inerente do Brasil todo, porque não se faz a avaliação dos docentes externa. E aí a gente vai para entrar na avaliação de vocês em si. Vou só puxar um pouquinho aqui para o propósito da avaliação, né? A gente quer saber se o programa vai atingir os objetivos, né? Quais são esses impactos do programa em relação ao que foi esperado, se efetivamente está chegando lá, está atingindo a meta, né? Porque você tem aí o contraste entre duas situações. O real, depois que vocês participarem desse programa, e a hipotética, que é
se você não tivesse tido essa oportunidade, como é que vocês estariam? Se vocês... Você tem dois caminhos, ou você participou ou você não participou do programa de formação. Uma real, vocês estão aqui participando. E se vocês não tivessem participado, como seria se fosse? Você tem uma situação hipotética, porque você não consegue não participar e participar ao mesmo tempo. Então, ou você participa, ou você não participa. E a gente precisa captar como seria se você não tivesse participado e como seria se você tivesse participado. O ideal seria isso, mas isso é impossível. Então, a gente precisa avaliar de alguma forma. Por que a gente vai avaliar? Para que a gente vai avaliar? Quando se avalia? Vou citar aqui só algumas situações, o custo-benefício. Se esse programa de formação se pretende ser expandido para todo o Estado, é preciso que a gente tenha algum custo-benefício. Então, é preciso que a gente tenha alguma mensuração. Vale a pena? Precisa avaliar. O impacto em diferentes grupos. Esse programa, não sei se ele se destina a reduzir desigualdades de grupos socioeconômicos diferentes. Mas será que ele tem esse efeito colateral? Será que vocês, dando aula e conseguindo melhorar o nível de conhecimento em matemática, será que vocês conseguem reduzir essas diferenças socioeconômicas? Precisa mensurar. Todas essas situações podem ser mensuradas via avaliação. Para que a gente vai avaliar? A Cidu vai, e o Jorge, né, que está dentro do programa, vai avaliar internamente, né, a justificativa da existência desse programa, se continua, se desativa, enfim, essas avaliações internas. E o uso externo da avaliação. As melhores práticas, essas práticas podem ser repassadas para outros estados também. Quando avaliar, a gente pode avaliar antes do programa acontecer, pode ser durante, pode ser depois, né? E tem objetivos diferentes, o time de avaliação. Se a gente analisa antes, a gente quer prever alguma magnitude de impacto. A gente quer fazer um desenho do programa, como é que ele vai acontecer, a melhor forma possível. Então, você faz uma avaliação prévia, né, para poder tentar atingir um maior sucesso, uma maior eficácia. E para justificar também, se faz uma avaliação antes, um diagnóstico também, para justificar a existência do próprio programa. Ex-post de percurso seria durante o programa, certo? Está acontecendo o programa e a gente vai começar a avaliar vocês. Os impactos que vocês vão causar na vida dos alunos de vocês. É isso que a gente vai avaliar. Para verificar a validade das previsões, o que foi previsto de meta, para traçar recomendações para possíveis mudanças do programa no futuro, se for o caso. E a avaliação ex-post de encerramento, quando o programa já tem acabado, e aí a gente pode fazer uma avaliação de curto prazo, se o programa tem impactos no longo prazo para os alunos, tudo isso pode ser feito. Identificando as melhores práticas, né, e repassando isso para que a gestão melhore cada vez. Tudo no projeto, no programa, tudo precisa ser avaliado. Não adianta a gente ficar gastando dinheiro público, nosso dinheiro, sem saber se pelo menos está funcionando o negócio. Existe na literatura essa questão de formação de professores e como o nível de escolaridade do professor influencia é muito ambíguo. Tem artigos que dizem que melhora o desempenho do aluno quando o professor tem um nível de formação melhor. E tem uns que dizem que não tem nenhum impacto. Por quê? Veja, vocês estão aqui recebendo uma formação de uma universidade conceituada, de um curso conceituado, curso de matemática nota 7, nota máxima. Tá, beleza, vocês estão numa especialização.
Então, tem o que os tutores, os professores do curso estão falando para vocês, tem o que vocês estão entendendo. Pode ser diferente? Pode. Aí tá, aí vocês, não, agora eu vou aplicar isso aí, agora eu estou aprendendo coisa nova, vou lá, vou. Foi para a sala de aula, não tempo extra, vou implementar aquele jogo legal que eu vi lá. Gostei daquele material, vou fazer aquele material. Tem o que vocês estão falando, tem o que os alunos estão entendendo. Também é diferente. Pode ser que eles entendam exatamente o que vocês estão falando, mas não tem outra coisa. Pode ser que eles nem entendam. Então, e tem um momento em que o aluno vai fazer essa avaliação externa, que é onde a gente capta o desempenho dele. Que ele pode, sei lá, estar num dia ruim e aquilo ali não está ali presente. Então, vocês veem quanto, para saber se um curso de formação tem impacto no aluno, quanta coisa errada pode dar no meio do caminho. Então, sinceramente, a gente vai avaliar e se der um impacto bom e positivo, eu vou ficar morta de feliz, porque coisa para dar errado tem muito. Né? Eu vou ficar muito feliz se vocês conseguirem mudar a vida dos alunos. Vamos lá. Aqui é a equipe, né? O Rafael, o professor Rafael, eu, professora Zilânia. O Jorge está na equipe porque ele é o responsável, né? Ele é o responsável pelo programa e a gente precisa dessa parceria. Ele não é do EducLab, mas está na equipe. E o Jorge, que nesse projeto de avaliação está como colaborador, mas ele é um pesquisador do EducLab e a gente vai agregando pessoas que querem somar. Qual seria então o efeito dessa formação de professores de matemática, e a gente quer buscar essas evidências para o Ceará? Esse é o objetivo da nossa avaliação para passar. Eu falei já alguma coisa da literatura para vocês, mas dentro de sala de aula, quem faz a diferença é o professor. Não necessariamente um professor que tem doutorado, às vezes um professor que só tem a graduação ou que nem tem a graduação faz mais diferença dentro de sala de aula do que o professor que tem um doutorado. Pode acontecer? Pode. Né? Mas quem faz a diferença dentro de sala de aula é o professor. São vocês. Sou eu. Né? Aqui, existem algumas, aqui no Brasil, né, existem algumas dificuldades para a gente mensurar a qualidade do professor e avaliar o professor. Avaliar o professor é muito difícil. Então a gente precisa de alguma outra forma para avaliar, uma estratégia alternativa, para que a gente consiga cada vez mais melhorar a qualidade do professor, e uma das estratégias é exatamente um programa de treinamento, de formação, de capacitação dos professores. A ideia desses programas sempre é, obviamente, aumentar a qualidade dos docentes e que isso tenha impacto, né, através de didáticas, novas técnicas e atualização, isso tem impacto na vida do estudante. Aqui eu falo um pouco sobre o que vocês vivenciam, então eu não vou dar uma olhada, eu falo um pouco do que é o programa que ele é composto dos módulos e tal. Vocês começaram lá em agosto do ano passado, então na especialização, que termina em dezembro. Vou passar isso aí. E aí o objetivo dessa pesquisa que a gente está fazendo é exatamente avaliar vocês, o programa, se esse programa tem sido efetivo, né, para melhorar esses resultados educacionais, porque o professor Jorge já falou que nós estamos um pouco complicados em termos de matemática. Bom, e o que é que a gente vai mensurar? Quais são as variáveis que a gente chama de variáveis de resultado? O que a gente está interessado de mensurar o impacto? Sobre desempenho e testes padronizados, e aí pode ser o SPAES, pode ser algum outro teste padronizado que vocês mesmos apliquem,
porque isso vai ser trabalhado ao longo, né, do programa. A gente vai testar impacto sobre absenteísmo, porque se falta, se não falta, se reduziu a falta, se vocês estão tornando a matemática mais interessante e os alunos estão mais vidrados em vocês. Vocês precisam ser mais charmosos, interessantes. E aí eles vão lá e gamam em vocês. Não por mim, de 15 a 17 anos isso acontece demais. E a gente tenta mensurar também as habilidades socioemocionais, habilidades não cognitivas. Vamos tentar fazer isso, mensurar isso aí, ver se vocês têm impacto sobre isso. Isso é importante. Não está no programa. Vocês não estão sendo formados nisso aí. Mas vocês podem estar impactando. A gente quer saber se vocês estão fazendo diferença. Como que a gente vai fazer isso? Bom, a ideia básica, vou só falar assim uma ideia geral, é o seguinte. Alguns professores se inscreveram para fazer esse programa. Não conseguiram, não estão sendo atendidos. Alguns professores se inscreveram e estão aqui lindamente. Certo? O que nos interessa? Eu quero saber se os alunos de vocês vão ter um desempenho melhor do que aqueles outros professores que tinham todo o interesse de estar aqui onde vocês estão e não foram aceitos. Então, é importante isso. É importante que o professor que a gente vai comparar, os alunos desse professor, né? Que vai comparar com os alunos de vocês, que ele tenha tido esse interesse de estar aqui. Que ele quer fazer parte dessa mudança, ele quer ter uma melhor formação. Então, isso a gente vai avaliar, mensurar esses impactos, esses resultados sobre os alunos de vocês, comparar com os outros professores que gostariam de estar aqui e que não, obviamente por restrição óbvia da capacidade do curso, não conseguiram. Ok? Então é basicamente isso. Os outros professores a gente chama de grupo de controle e vocês são os nossos professores do grupo de tratamento. Vocês estão sendo tratados, os outros são controle. Quase igual na cobaia, exato. Bom, o professor já disse isso, não é novidade para vocês. Inclusive, nós somos cobaias também. Está todo mundo nesse barco acreditando nisso aí. Vamos, nem que tenha tempestade. Isso em relação a desempenho e em relação ao absenteísmo, tá? Mas em relação a aspectos não cognitivos, como a gente não tem muitos dados, a gente vai coletar esses dados. Então nós vamos perturbar muito, nossa equipe vai perturbar muito vocês para aplicar questionário. Nós vamos aplicar questionários a vocês. É importante que a gente tenha essa prova. É só o primeiro contato, tá, gente? Vocês vão me achar uma chata, mas eu vou estar ali com vocês. E aí a gente vai realizar essa pesquisa, né, uma pesquisa amostral com os alunos, tá? Não só seus alunos, mas daqueles professores que gostariam de estar no lugar de vocês e que não conseguiram. Essa pesquisa vai ser elaborada por um psicometrista, alguém que realmente entenda de aspectos socioemocionais, e a ideia é fazer um negócio bonito e deixar os gestores da CEDUC aproveitarem ao máximo. Outra coisa que nós queremos captar são os efeitos heterogêneos. Será que vocês estão influenciando, ou se o desempenho para os meninos mudou mais do que para as meninas? Será que você tem impactos diferentes do programa em termos de gênero? Será que existem impactos diferentes em termos de grupos com os níveis socioeconômicos diferentes? Porque eu sei que é mais ou menos aluno de escola pública, ele tem toda aquela dificuldade socioeconômica, mas mesmo assim você tem uma heterogeneidade de recursos, né, de renda dentro do sistema. Será que esse programa traz esses impactos diferentes para esses grupos diferentes? Eu não sei. Em termos de raça,
Outra coisa importante que o professor Jorge já nos passou e que nós já estamos colocando dentro do desenho de avaliação, cada um de vocês está desenvolvendo um projeto que é diferente, para aplicar de maneira diferente, né? Vocês, inclusive, têm que trazer um relatório sobre esse projeto, como é que vocês estão aplicando nas escolas, que vocês estão obtendo aqui de recursos. Então, como cada um está aplicando um negócio diferente, o que é que funciona? Qual é o tipo de projeto que tem maior impacto sobre os alunos, sobre o desempenho dos alunos? Então, isso vai propiciar que a gente consiga mensurar exatamente o que funciona mais, o que funciona menos, em termos de aumentar conhecimento e melhorar desempenho, ou de reduzir as faltas, né? Aumentar a frequência. E por último, importante, que a gente vai almoçar, a gente espera então que os resultados indiquem que esses estudantes de vocês estão realmente melhorando. Cortaram. Isso aí que não é? Fui editada. Se esses estudantes efetivamente estão sendo afetados pelo programa de formação, certo? Muita coisa pode dar errado no caminho, porque é um telefone sem fio, vocês aprendem aqui, passam para os estudantes, vocês aprendem aqui, pode ser outra coisa que vocês entenderam, e lá vocês passam uma coisa e o estudante pode ser que entenda outra coisa, e assim. Então, muita água debaixo da ponte, né? Mas a gente espera que tenha um efeito razoável, tá? Que todos esses aspectos que a gente vai analisar tenham um impacto. E que esse programa seja viabilizado e adaptado e expandido. É isso que a gente espera.